Realizar o estudo da liquidez de uma empresa é de extrema importância para o investidor. Afinal de contas, o estudo desses índices indicam a capacidade de uma empresa em honrar com seus compromissos de curto prazo. E por isso, decidi trazer esse conhecimento para vocês em dois vídeos, sendo que nesse primeiro vídeo vamos apresentar o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca. Em um segundo momento serão apresentados o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez geral. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, para você não ficar de fora e perder esses conteúdos. Bora pro vídeo! Bem, então agora vamos estudar um pouco sobre a liquidez corrente. É muito importante que o investidor entenda exatamente esse conceito para saber aplicar nos seus estudos, nas suas análises das empresas. Bora lá! O que é o índice de liquidez corrente? Primeiro, ele indica quantos reais a empresa tem em disponibilidades de curto prazo para cada R$ em dívidas de curto prazo. Bem, e esse índice é obtido dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante. Se o indicador for maior do que 1, isso significa que a empresa possui uma folga financeira, conforme a gente vai observar agora. Pessoal, olhem esse exemplo de um balanço patrimonial fictício aqui apresentado para esse estudo. Então nós temos os ativos circulantes e os passivos circulantes. O ativo circulante é aquele ativo representado que a empresa pode utilizá-los dentro de um período curto, sendo utilizado 12 meses como referência. Já o passivo circulante é aquele que a empresa tem a obrigação em cumpri-lo dentro do limite de 12 meses. Nesse exemplo, em ativo circulante, a empresa tem caixas equivalentes, que no ano de 2021 representam R$ 10.000. Investimentos de curto prazo representam R$ 6.000, contas a receber R$ 5.000, os estoques R$ 4.000 e outros R$ 9.000. Efetuando a soma de todos esses ativos circulantes, chegamos em R$ 34.000. Esse então é o seu ativo circulante. Agora, dentro do passivo circulante, olha lá, contas a pagar R$ 3.000, salário e encargos sociais R$ 2.000, empréstimos R$ 5.000, financiamentos R$ 2.000, dividendos pagos R$ 1.000 e outros R$ 1.000. A soma, nós temos então R$ 14.000. Feito isso, tendo essas duas informações, como calcular o índice de liquidez corrente? Simples, o índice de liquidez corrente vai ser o ativo circulante pelo passivo circulante. Nesse caso, R$ 34.000 sobre R$ 14.000. Esse índice representa 2,42. O insight que você deve ter é o seguinte, que nesse exemplo a empresa tem R$ 2,42 de disponibilidade de curto prazo para cada R$ de dívida do mesmo prazo. Então aqui ela tem uma folga financeira. Afinal de contas, para cada R$ de dívida, ela tem disponível R$ 2,42. Ela consegue honrar com seus passivos de curto prazo, dentro desse período de 12 meses, com facilidade. Aqui representa uma boa saúde financeira da empresa. E agora será apresentado o índice de liquidez seca, que se diferencia um pouco do índice de liquidez corrente e poucos investidores conhecem. Então bora lá para entender um pouco mais sobre esse índice. Bom, o índice de liquidez seca é o índice da liquidez corrente, só que sem os estoques. Dessa forma, para obter esse índice, a gente faz o quê? Divide o ativo circulante menos os estoques pelo passivo circulante, conforme a gente vai ver agora no próximo exemplo. Lembrando, o índice de liquidez seca é mais conservador, pois elimina o risco de não se vender os estoques a tempo de pagar as dívidas. E por que é importante você entender sobre o índice de liquidez seca? Porque dentro da empresa nós temos os ativos circulantes e dentro dele o estoque. Porém, o estoque não é um dinheiro em que você pode ter o saque imediato. Afinal de contas, você deve vender o produto. Logo, o índice de liquidez seca desconsidera o estoque dentro do ativo circulante. Olha esse exemplo. Novamente, no balanço patrimonial dessa empresa, no ano de 2021, ela tinha caixa equivalentes R$ 10.000, investimentos de curto prazo R$ 6.000 e contas a receber R$ 5.000 e outros R$ 9.000. Observe-se, foi excluído daqui os estoques. E a soma de tudo foram R$ 30.000. Já no seu passivo circulante, tudo se manteve, ou seja, contas a pagar R$ 3.000, salários e encargos sociais R$ 2.000, empréstimos R$ 5.000, financiamentos R$ 2.000 e dividendos e outros R$ 1.000 cada, totalizando R$ 14.000. Conforme a gente viu, para calcular o índice de liquidez seca, basta a gente dividir o ativo circulante menos o estoque pelo passivo circulante, ou seja, R$ 30.000 por R$ 14.000, um índice de liquidez seca de 2,14. Lembrando, nesse exemplo, a empresa tem
R$ 2,14 somente com caixa, nos investimentos e contas a receber para cada R$ 1 de dívida de curto prazo. Olha só, ele não considerou o estoque. Logo, ele consegue reverter isso em dinheiro efetivamente para cumprir com seus passivos de curto prazo, aqueles passivos dentro de um período de 12 meses. Pessoal, e dessa forma concluímos o estudo da liquidez corrente e da liquidez seca. Lembrando que em outro vídeo serão mostrados o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez geral. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe esse material com outras pessoas. E nos vemos em mais estudos. Até mais!